pessoal, meu nome é Pamela Araújo, faço parte do Colégio Cosmorama e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre pronomes, sendo que o livro de vocês temos duas partes que falam sobre pronomes, né? Na parte 1 ele dá algumas classificações, na parte 2 ele vem falando do restante. A gente vai fazer um vídeo só para falar deles, das partes mais importantes que vocês precisam saber, tá? Vamos lá. O que seria um pronome? Pronome é uma classificação de palavra, né? A gente sabe que as classes de palavras são classificadas em 10, tá? E o pronome é uma delas que substitui um nome. Então, na página 22 de vocês já vem dizendo o seguinte: pronome é uma classe de palavra variável que tem como função substituir ou acompanhar o substantivo, tá? Vamos lá. Aí ele dá um exemplo. Rafaela passou na prova, pois ela, que está destacado, é muito estudiosa. Então, a gente sabe que o ela, como está destacado, é um pronome. Mas a gente chama ele de pronome do caso reto. Substituiu Rafaela para que não ficasse um substantivo repetitivo, ok? Neste exemplo, o pronome ela substitui o nome, substantivo, Rafaela, citado anteriormente no contexto, o que evita a repetição do termo, tá? Outro exemplo, meu carro foi rebocado. Nesse caso, o pronome em destaque apenas acompanha o substantivo carro, determinando a sua posse, isto é, de quem é o veículo. Com base nesses exemplos, observa-se que temos dois tipos de pronomes em caráter mais amplo, o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Então, vamos lá. O pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo. E o pronome adjetivo é aquele que acompanha e modifica o substantivo, tá? Os pronomes são classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Classificação dos pronomes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos pronomes, que inicia, né, com os pronomes pessoais, que eu divido em 3 partes. Pronomes de tratamento, pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Vamos para os pronomes pessoais. São aqueles que indicam as 3 pessoas do discurso. E o que seria discurso? Discurso é o ato de fala na comunicação, que por sua vez é marcado morfologicamente na gramática pelos pronomes pessoais. Então, nós temos aqui, no livro de vocês, as pessoas do discurso, por sua vez, são as pessoas gramaticais envolvidas no ato da comunicação. Aí, o que ele faz? Ele colocou esse quadrinho aqui, que eu acho que dá para vocês verem direitinho. Tá vendo? Pessoas, aí, deixa eu ver o que tá escrito aqui, singular e plural, ok? Esse quadrinho aqui, ele traz pra gente uma sequência de como é organizado tudo. Primeira pessoa do discurso, pessoa que fala. Segunda pessoa do discurso, pessoa com quem se fala. E terceira pessoa do discurso, pessoa de quem se fala. No singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. No plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas, ok? Então, os pronomes pessoais podem ser do caso reto, aqueles que funcionam como sujeito, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Exemplo, eles dançaram a noite toda. Pessoas do caso oblíquo, aqueles que funcionam como complementos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, se, si, lhe, consigo, nos, convosco, conosco, vós e os, as e lhes. O pronome lhe é o único pronome oblíquo átono que apresenta junção com uma preposição. Equivale a ele e ela, tá? Exemplo, devo-lhe muitas desculpas. Os pronomes do caso oblíquo estão divididos em átonos e tônicos. Os átonos não têm funcionamento independente na frase. Sempre se apoiam de outras palavras, nunca sendo antecedidos de preposição. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Então, esses são os pronomes oblíquos átonos. Aí ele dá um exemplo. Contou-me apenas a verdade, mais nada. Já os pronomes tônicos, os pronomes oblíquos tônicos,
possuem funcionamento independente da frase, sempre sendo antecedidos por preposição. Mente, se, ele, ela, nós, vós, se, eles e elas. Ok? Exemplo, fez para ti uma refeição leve. Quando ele traz pra gente ele, ela, que eu lá atrás falei que era pronome pessoal do caso reto, ele quer dizer que o lhes entrou nesse caso aqui, igual ele deu um exemplo lá em cima do devo-lhe 1000 desculpas, ok? Os pronomes oblíquos tônicos, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, já denotam semanticamente companhia perante as pessoas do discurso, tá? Aí, beleza. Logo atrás, ele monta um outro quadro desta forma aqui, que agora ele colocou as duas classificações, singular e plural, pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, ok? E aí, como vocês podem perceber, eles organizam da seguinte forma, singular e plural, oblíquo átono e oblíquo tônico. Esse quadro é super importante para que você consiga entender como faz, como organiza a orquestra, ok? Então, vamos lá. Terceiro ponto importante, que são os pronomes pessoais de tratamento. Tá? O que seriam os pronomes pessoais de tratamento? São aqueles que usamos para nos referir às pessoas de maneira formal e respeitosa, a depender de seus atributos ou posições que ocupam em sociedade. O pronome de tratamento concorda com o verbo na terceira pessoa para formalizar na língua o distanciamento discursivo que marca a hierarquia social que essas pessoas ocupam. Como vocês podem observar também, na página 25, nós temos o outro quadrinho, que é este aqui, que eu acho que dá para vocês verem aí, onde ele organiza, né, os pronomes, a abreviação e em qual caso ele é falado, ok? Então, vocês gravarem isso, as tabelinhas, estudem pelas tabelinhas que vocês vão conseguir fixar a matéria para que façam uma boa prova, ok? Na página 26, ele traz uma reflexão sobre os pronomes e a coesão referencial, que também achei super importante para a gente falar. O que seria a coesão referencial? É um mecanismo que contribui para a textualidade, pois conecta diversas partes do texto. Ela ocorre quando um termo que já foi citado anteriormente é retomado por meio de outro que substitui. Aí ele me dá um exemplo. Marcelo caiu de bicicleta, ele se machucou, mas não se feriu com gravidade. De acordo com o exemplo, o pronome pessoal ele retoma o sujeito Marcelo, o que evita uma repetição desnecessária. Então, a coesão referencial ela serve para dar mais um querzinho em todo o contexto tratado dos pronomes, ok? Só que ela tem umas classificações. Vamos às classificações da coesão referencial. A primeira classificação é a anáfora. Nesse caso, o referente já foi citado no texto, sendo retomado por um elemento coesivo, que é um pronome, artigo, advérbio ou numeral. Exemplo, minha avó sempre foi muito teimosa. Sempre cuidei dela e tentei mostrá-la o lado bom das coisas, mas nunca me deu ouvidos. As palavras de destaque retomam a palavra vó, ok? Então, aqui, as palavras de destaque são dela e lá, beleza? Segunda classificação, catáfora. O elemento coesivo antecipa o referente. Exemplo, a menina olhou-a e disse, amiga, o que aconteceu contigo? Veja que, neste caso, o pronome oblíquo a se refere ao termo amiga, que será citado posteriormente. E a terceira classificação, chamada elipse, é a omissão de um termo facilmente identificado pelo leitor. Exemplo, neste feriado, vou aproveitar bastante a praia. Neste período, ocorre a omissão do pronome pessoal eu, tá? Quarta classificação e última, reiteração. É a repetição do mesmo item lexical. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Então, como vocês podem observar, a coesão referencial tem as suas classificações e ajudam a utilizar os pronomes de acordo com o contexto que nós trabalhamos, ok? Em relação ao pronome parte 2,
né? Que eu vou fazer tudo numa coisa só, que eu acho que dá pra gente fazer essa junção. A gente vai trabalhar, iremos trabalhar as novas classificações que ele nos dá, né? Nós falamos sobre algumas que são os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo de tratamento, falamos sobre a coesão referencial e agora nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos neste primeiro momento. Quais são os pronomes demonstrativos? São aqueles que indicam a posição de um ser em relação a uma das três pessoas do discurso. Também tem um quadrinho que se encontra na página 31, que é este aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Este. Não sei se dá para vocês verem, mas eu acho que sim, tá? A organização de como ele é citado. Então, nós classificamos os pronomes demonstrativos em variáveis e invariáveis, né? Temos primeira, segunda e terceira pessoa. E nós vamos fazer essas colocações agora. Na primeira pessoa, este, estes, estas e estas. Invariável, isto. Segunda pessoa, variável. Esse, esses, essa e essas. No invariável fica isso. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas. E na forma do invariável fica aquilo. Então, é só vocês gravarem os quadros para que vocês consigam ter um bom desenvolvimento aí em relação ao pronome. Ele traz uns exemplos, né, de como podemos utilizar os pronomes tratados. Exemplo, este jardim está bem cuidado. Esta menina ao meu lado é minha filha, né? Então, o este e suas variantes indicam uma relação de proximidade da pessoa que fala, né? Ou seja, a primeira pessoa, só para que vocês consigam fixar, tá? Segundo exemplo que ele traz, esses papéis precisam ser levados até a sala da gerência. Esse e suas variantes indicam uma relação de proximidade da pessoa com quem se fala ou em relação de distância da pessoa que fala. E o aquele e suas variantes indicam uma relação de distanciamento tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala. Exemplo, aquele rapaz é noivo da minha irmã, tá? Então, os pronomes demonstrativos podem contrair-se com as preposições a, em e de. É o que ocorre, por exemplo, com a palavra destacada no trecho a seguir. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, aí nós temos uma nova tabela onde ele faz essa junção da preposição com os pronomes, para vocês poderem perceber que se encontra na página 32. Aqui, ó. Esse novo quadrinho aqui que vocês também vão estudar, ok? Então, deem uma olhada aí no quadrinho de vocês. Em relação aos pronomes indefinidos, bem básicos, também podem ser variáveis e invariáveis, tá? Eles se referem com imprecisão à terceira pessoa e indicam quantidade indeterminada. E aí eu também tenho um quadrinho para que vocês consigam fixar a matéria, que se encontra na página 32 também, que é este aqui, ok? Então, não esqueçam de dar uma lida aí antes de fazerem a prova. Pronomes interrogativos são aqueles empregados em frases interrogativas diretas ou indireta. O que seria uma interrogativa direta? Pergunta que termina por ponto de interrogação e se caracteriza pela entonação ascendente. Quem veio aqui? É a pergunta que faz. Interrogativa indireta. Se faz indiretamente com entonação normal, descendente para a qual não se pede resposta imediata. A frase não termina por ponto de interrogação, vindo depois de verbo que exprime interrogação ou incerteza, perguntar, indagar, não saber. Quero saber quem veio aqui. Olha a diferença. Os pronomes interrogativos podem ser variáveis ou invariáveis. Os variáveis, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Exemplo, qual autor desconhece, quantos anos você tem. Invariáveis, que e quem. Quem eles esperam para o jantar, não sabemos quem virá para o jantar e que foi aquilo. Então, os interrogativos são bem basicões também. Os pronomes relativos são aqueles que retomam um termo anterior na oração antecedente e que estabelecem relação entre duas orações. Então, nós temos aí, tá? São variáveis e invariáveis. Os variáveis que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quantos, quanta e quantas.
Invariáveis que, quem, como, onde e quando. Exemplo, eu sou um freguês que por último compra o jornal. Que, relacionado a freguês, tá? E ali vai o homem cuja casa comprei, cuja função adjetiva a casa do homem. Os pronomes relativos que e onde podem aparecer sem referência a antecedentes. Moro onde mais me agrada, quem com ferro fere, com ferro será ferido, tá? Então, ele traz aí essas observações, tá? Que eu acho bem interessante vocês darem uma lida sobre tudo isso aí. E fixarem os quadros. Não esqueçam de fixarem os quadros, porque é de grande importância que vocês, né, estudem os quadrinhos. Não precisa ler os textos do livro, não, mas os quadrinhos eu acho interessante vocês fixarem para que vocês façam uma boa prova. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê por aí. Qualquer coisa é só me procurar porque você já tem o meu contato, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.